Bom dia a todos vocês. Nós tivemos um probleminha agora, a internet caiu, mas já voltamos, então vamos repetir, vamos retomar aqui. Como eu estava dizendo, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Ficamos felizes por você abrir as janelas da sua casa e nos acolher nessa manhã, nesse primeiro domingo de abril. Esse dia, eu espero sinceramente que esse dia seja um dia maravilhoso para você. Um dia de alegria, um dia em que você possa se encher e ser fortalecido de esperança, de fé, né, de ânimo, de paz. O Senhor Jesus nos chama, né, e nos oferece isso. Eu quero agradecer aqui também a presença da comunidade Mosaico, a presença do Farol, que está aqui conosco, celebrando conosco, todos vocês amigos que estão aí, muito obrigada. Eu espero que seu coração esteja aberto para adorar nessa manhã e para receber desse amor do Senhor, para receber dessa esperança, desse consolo que o Senhor quer nos trazer nesse dia. Bom dia também, que a graça do Senhor esteja na sua casa. E antes disso eu quero fazer alguns avisos. Antes disso eu quero fazer... Aqui? Pra cá. Pra trás, isso. Antes disso eu quero fazer alguns avisos. Os cultos da comunidade Mosaico estarão sendo realizados aqui em casa. Nós estamos fazendo os cultos aqui, realizados aqui dentro de casa, com um grupo mais reduzido. Você está acostumado com um grupo cheio. Mas nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade nesses últimos dias. No nosso estado da Paraíba, a curva vai ser vertiginosa daqui para frente. E eu gostaria que você levasse bastante a sério as ações e as orientações da OMS com relação à reclusão, à higienização, que você levasse a sério por amor aos seus, por amor a quem você ama, por amor o seu vizinho e a nossa cidade. Se você não está acompanhando, mas os casos na Paraíba têm aumentado, e só nessa semana, em Souza, que fica 40 minutos daqui, os casos aumentaram em 30% a 40%. Então fique certo de que você precisa obedecer. Como diz o Matuto, não saia de casa sem ter precisão. Sem você precisar mesmo de sair de casa. Se você trabalha nos serviços essenciais, se você trabalha na saúde, se você trabalha nas farmácias, tome cuidado. Use máscaras, higienize as mãos. Se você não trabalha, fique em casa. Cuide-se. Cuide-se. Não adianta afrouxamento. Não pense que nós estamos imunes. Não pense, queridos irmãos, que cabelos de anjo ou outra mandinga ou manipulação religiosa vai te livrar disso. Para quem nos ouve, né, tem uma lenda que tá por aqui na nossa região, que as pessoas estão achando cabelos de anjo e elas estão sendo protegidas por conta do cabelo de anjo. Queridos, acabaram os tempos de uma fé mágica, de uma fé imatura e mágica. Temos que colocar os nossos pés no chão e nos solidarizar uns com os outros no cuidado com as nossas próprias vidas e no cuidado com a vida do outro e da outra. Então, não se engane, eu peço encarecidamente que você pai de família, que você mãe de família, que você líder religioso, que você líder governamental, por favor, vamos orientar a nossa comunidade, vamos orientar as nossas cidades, a que nós nos cuidemos. Isolamento social não é férias, isolamento social não é lugar, não é momento da gente chegar e fazer festa em casa. Isolamento social é, na realidade, isolamento social. Leve isso a sério. Nossos irmãos da comunidade Farol estão conosco aqui no nosso culto. Semana passada estivemos com eles
E hoje eles estão com a gente. Natal está vivendo um momento difícil, Recife, Fortaleza, São Paulo, várias cidades do nosso país estão vivendo momentos difíceis. E eu quero te chamar para esse momento a fechar seus olhos e a gente orar. Orar pelas nossas cidades, orar pelo nosso país, orar pela sua família, pela minha. Antes da gente começar nosso momento litúrgico, nossa celebração, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse mês de maio que começa. Te agradecer porque o Senhor tem sido um Deus bem próximo de nós. O Senhor tem sido o Emanuel, Deus conosco. E nesse dia, Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos as famílias de todo esse país, as comunidades mais longínquas, Senhor, as famílias dos povos tradicionais que vivem nas matas, as famílias que vivem nos grandes centros urbanos, nas periferias, as famílias que vivem no sertão, as famílias que vivem, Senhor, nas ilhas do nosso país. Deus, as famílias que estão espalhadas nesse planeta, Senhor, as famílias brasileiras que estão espalhadas por esse planeta. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor resguarde o nosso povo, que o Senhor conscientize os nossos governantes, que o Senhor manifeste a tua sabedoria sobre eles e elas, e que possamos, nesse momento de pandemia, possamos experimentar a transformação do Senhor em nossa sociedade, a transformação do Senhor em nossas famílias, a transformação do Senhor em nosso povo. Também pedimos ao Senhor que o Senhor estenda as mãos para os outros países que estão vivendo as mesmas crises que nós. A humanidade todinha está no mesmo barco, carecendo do Senhor. Sejam negros, brancos, amarelos, sejam judeus, cristãos, muçulmanos, hindus, espíritas, ateus, todos nós estamos nivelados nesse momento. Somos seres humanos e que precisamos, Senhor, de consciência, amor e solidariedade. Derrama sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, o seu aplicativo. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar conosco no Salmo 37, os versículos 3 ao 5. Diz assim: confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele, e ele o ajudará. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele, e ele o ajudará. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és o nosso Deus, nosso Pai querido, que nos ama e que se oferece em nosso favor, por saber que carecemos de Ti, que não somos nada sem Ti, Senhor. Nós queremos bendizer o Teu nome nessa manhã, falar para que todos ouçam, para que o universo escute que Tu és o nosso consolo, que Tu és a nossa força, que Tu és a nossa vida, Senhor. Tu és o abrigo onde podemos nos refugiar. Tu és a nossa esperança. Ó Jesus, Tu és tudo o que temos. Que nesse dia
nosso coração esteja aberto, que o Teu Espírito nos prepare e nos leve a Te adorar, Senhor. Sermos gratos a Ti, por quem Tu és. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Cante comigo, louve ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Pra você. Pra nós, pra todos nós. Venha ao Senhor com fome, com sede. Venha, beba dessa água, essa fonte de água viva. Ele está aqui
se oferece a você, se oferece a mim, para saciar o seu coração. O que você deseja? O que você deseja nessa manhã? Aquilo que você deseja está no Senhor. Ele é tudo o que você precisa, tudo que precisamos. Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. E eu espero por ti. Sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés. Me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. E eu espero, teu povo espera, Senhor, por ti, hoje e sempre. Sim, espero por ti. Eu me rendo aos teus pés. Me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti.
Que o Senhor Jesus esteja com você aí na sua casa, você aí de Natal, você aqui de Pombal, você espalhado no nosso país. Que o Senhor Jesus continue derramando graça sobre graça na sua casa. Eu gostaria de convidá-lo nesse momento nós vamos refletir nas Escrituras, refletir na Palavra de Deus. Esse momento a gente vai mergulhar numa reflexão. Nós estamos vivendo aqui na nossa comunidade, no mês de abril. Lívia, no início do culto, falou, hoje é 1º de abril. Não, hoje não é 1º de abril, é o primeiro domingo de maio. E nós temos um jeito de fazer nossas mensagens, nossos sermões na nossa comunidade por séries. Infelizmente, domingo passado a gente ia terminar a série Janelas e domingo passado eu tive um probleminha de saúde. Então, a gente foi fazer o nosso culto junto com a comunidade Farol, porque é uma comunidade irmã, comunidade parceira. Jaime, beijo. Temes, beijo. Lulu, beijo. Dona Eunice, beijão para vocês. E todo mundo da comunidade Farol, a gente fez o nosso culto junto com a comunidade Farol no Instagram, junto com o Jaime e a Farol. E hoje eles estão com a gente. Seja bem-vindo aqui na nossa casa, seja bem-vindo na nossa comunidade. E nós vamos terminar a nossa série Janelas hoje. E eu quero só fazer uma pequena recapitulação. No primeiro domingo de abril, a gente trabalhou a ideia de que a gente precisava abrir a janela interna. Começar a dar nesse mundo que a gente está vivendo, onde as rotinas mudaram, onde a gente está vendo o mundo pela janela. Aqui em casa eu estou vendo pela varanda aqui. A gente está aqui na varanda da minha casa. A gente está vendo o mundo hoje pela janela e pela varanda. E muita coisa do nosso comportamento mudou, né? E aí a gente precisava aprender, no primeiro domingo a gente conversou que a gente precisava aprender, nesse momento, olhar para dentro. E perceber, e fazer uma reflexão interna para dar aquela limpada interna e aproveitar esse momento que a gente tinha de estar sozinho e fazendo momentos de solitude, para a gente dar uma limpada dentro de nós e perceber aquilo que estava gerando ansiedade. O segundo domingo, que foi a Páscoa, nós trabalhamos a ideia de que a gente precisa abrir a janela para além daquilo que os nossos olhos veem. A Páscoa é justamente isso. Para além do que os nossos olhos veem. A morte não é a última palavra. Para Deus, a morte não se torna a última palavra. Deus vence a morte. Então nós deveríamos olhar a nossa vida e essa circunstância para além daquilo que a gente estava vivendo e vendo. No terceiro domingo, nós trabalhamos a ideia da abertura da janela para o outro. Abertura da nossa janela para aquele que está do lado, que está nesse mesmo barco com a gente, sofrendo as mesmas coisas que a gente está sofrendo. Era hora da gente se solidarizar, era hora da gente começar a fazer ações de amor concreto na vida dos nossos vizinhos e vizinhas e amigos e a nossa cidade. Nós, da comunidade Mosaico, junto com parceiros e amigos, lá no início desse decreto, nós fizemos um movimento de ajuda solidária, onde nós conseguimos arrecadar mais de 200 cestas básicas e nós atendemos um grupo social que a gente achou que era, naquele momento, um momento de ajuda. O que acontece? Graças a Deus, essas ações viram ondas. Ação solidária sempre inspira, né, gente? Ação solidária sempre inspira. Então, outros grupos sociais começaram a fazer, o governo está fazendo, grupos que se reuniram, a universidade, amigos, outras igrejas, a Igreja Católica Romana, todos os outros começaram também a fazer ações solidárias. Que bom! Não vamos parar com isso. Nós precisamos abrir a janela e colocar todo mundo no mesmo balaio. A gente está no mesmo barco e a gente precisa ajudar uns aos outros. Que bom! Bom saber que eu vi os amigos aqui de Pombal... Ixi! Travou. Os amigos aqui de Pombal atendendo comunidades que a gente não podia atender. Então isso é legal. Nós precisamos sim unir nossas forças para a gente atender aqueles que mais sofrem com as consequências dessa pandemia. Hoje, nossa reflexão tem uma outra pegada.
Hoje a nossa reflexão tem um outro viés, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. A janela se torna símbolo nesse dia de isolamento. Nós vimos pessoas tocando, cantando, fazendo exercícios, praticando esportes e usando esse espaço até para se conectar com o mundo lá fora. Oi, vizinho! Oi, vizinho! O contato com o mundo agora, para a maioria das pessoas, apenas pode ser visto pela janela. E essa é a nossa última proposta diante dessa imagem da janela. A nossa última proposta é um convite para mudança. O convite de hoje é um convite para mudança. Estamos lendo, ouvindo e acompanhando sempre a seguinte afirmação, presta atenção: o mundo mudou. Você já deve ter recebido algum texto, você já deve ter visto no jornal que nós estamos vivendo num momento de mudança. O mundo mudou. Agora pare e pense. Será que vamos acompanhar essas mudanças? Será que vamos voltar a ser as mesmas pessoas depois dessa pandemia? Será que nós estamos prontos? A nossa experiência durante a pandemia, a nossa experiência durante o isolamento social, será que essa experiência que estamos vivendo está nos deixando prontos para os desafios que vão acontecer daqui para frente? Ao olhar por essa janela e acompanhar as mudanças do mundo exterior, podemos perceber rupturas e vivências se transformando. Por exemplo, antes aquilo que era estranho para nós, a gente sempre via filme americano, filme japonês, gente usando máscara na rua porque estava gripado. Aquilo que era estranho para nós, gradativamente está se tornando necessário e habitual. Sabemos que comportamentos, ideias e até estruturas narrativas necessariamente terão que mudar. E como mudar? O nosso convite hoje é para que você junte-se a nós, finalizando essa série de mensagens, mergulhando em busca de novas perspectivas, novos modelos e novas vivências, buscando isso nas Escrituras e no Evangelho de Jesus Cristo, buscando uma reflexão, uma luz, um insight nessa jornada que ainda nós não temos muitas certezas. Se alguém vier com alguma certezas fechadas, se alguém vier com alguma mensagem fechada do que está acontecendo conosco, faça uma reflexão crítica. A gente ainda não sabe para onde a gente está indo. Tudo bem, se olharmos a história, se olharmos o que aconteceu com a humanidade em momentos como esse, nós podemos perceber que daqui para frente também, e a gente vai conversar sobre isso, daqui para frente a gente também vai viver experiências novas. Eu gostaria que você aí, que está na sua sala, que está no seu quarto, que está aí na sua casa, que está na rua, no carro, eu gostaria que você abrisse aí seu aplicativo da Bíblia, sua Bíblia, no livro de Joel, capítulo 2, verso 13. Joel, capítulo 2, verso 13. Hoje a gente vai refletir em Joel, capítulo 2, verso 13. Vou dar um tempinho aí para você achar aí no seu aplicativo, você achar aí na sua Bíblia. Você que está em casa aqui da comunidade, eu sei que a gente é meio lentinho assim para achar. Acharam? Todo mundo achou aí? Tá todo mundo aí? Todo mundo aí? Conversa. O pessoal que está aqui está ouvindo. Então está escrito assim em Joel, capítulo 2, versículo 13. Joel, capítulo 2, versículo 13. Está escrito assim na palavra do Senhor, as escrituras sagradas que se tornam palavra para a nossa vida, quando lidas e proclamadas. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso. É paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. De novo, não rasguem as roupas, não se desespere.
não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Que o Senhor Jesus abençoe a sua santa palavra, para que essa palavra transforme o nosso coração. O contexto do livro de Joel é o contexto pós-exílico babilônico. Ou seja, Israel passou por um exílio babilônico que você pode estudar na sua Bíblia, passou por um momento de exílio na Babilônia, e o contexto do livro de Joel, o que acontece no livro de Joel é um ambiente pós-exílico. O mesmo ambiente que influenciaria o judaísmo no primeiro século. Esse ambiente. Há um certo consenso em situar o autor e a obra do livro de Joel no que restou de Israel após a destruição do templo em 586 a.C., ajudar do quarto século antes de Cristo. O motivo que perpassa, quer dizer, o que está perpassando nesse texto, nesse livro, o motivo que perpassa o livro de Joel é a calamidade que assolava aquele país. Eles estavam vivendo um momento de catástrofe. E qual que era essa calamidade? A invasão de gafanhotos durante uma estiagem. Os gafanhotos invadiram a terra, começaram a comer tudo depois de um tempo de estiagem, de seca. E nós precisamos considerar isso. Considerar a gravidade de tal situação para um contexto geograficamente desfavorável à atividade agrícola e ao mesmo tempo que depende dela. Então, uma praga de gafanhotos num lugar que é deserto e que tem dificuldade imensa de plantar e colher, é uma catástrofe. E essa catástrofe e essas condições são condições bem propícias para o espírito apocalíptico com o qual Joel interpreta o desespero e os efeitos da situação. Joel viu tudo o que estava acontecendo na sua sociedade, viu tudo o que estava acontecendo nos campos, viu tudo o que estava acontecendo nas plantações, nas lavouras, na cidade. Joel viu tudo na perspectiva apocalíptica. Ele trouxe nesse texto a ideia da consumação do juízo divino, ou seja, o chamado dia do Senhor. Todos os momentos em que Israel viveu experiências desse tipo, todos os momentos que Israel viveu experiências de exílio, de catástrofes, sempre os profetas reinterpretavam a história na perspectiva da consumação final. Nesse contexto de Joel, dará início ao chamamento do povo ao arrependimento e à penitência, tomando especialmente imagens da liturgia da penitência, esse negócio de rasgar as roupas, de botar a cara no pó, de enfiar a cara no chão. Essa é a liturgia da penitência judaica. O povo tinha que rasgar as vestes e botar a cara no pó, expressando desespero e limitação diante de Deus. O elemento central do chamado profético está aí nos versos 12 a 17. Presta atenção que está escrito aí no verso 12 a 17. Olha só, o elemento central da liturgia da penitência. Está escrito assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. A história nos mostra que existem momentos, situações e episódios que tornam-se marcos transitórios da vida humana. Depois desses momentos, mudamos ou repensamos nossa existência. A história mostra que momentos como esse se tornam marcos para a nossa experiência humana. Quem já estudou viu como é que o ser humano se adaptou depois da Segunda Guerra. Marcos como aquele estabeleceram novas ideias, novos comportamentos, até novos países, e novas instituições e novas leis.
A sociedade é impactada por esses eventos e passa a ser fortemente marcada pelas consequências desses momentos. E é isso que está acontecendo com Israel no contexto do texto que lemos. Israel está passando por uma catástrofe muito grande, uma crise enorme na sua economia, uma crise enorme de comportamento, e agora eles vão ter que repensar, se refazer, se reconstruir a partir de então. Quero deixar claro que algumas análises sociais que a gente está vendo hoje chegam bem perto disso que aconteceu na história e que está acontecendo e aconteceu no texto que lemos. Enquanto uma sociedade é exposta a uma situação de crise como a de Israel, verificamos que existem nos dias contemporâneos, nos dias contemporâneos, pelo menos 3 interpretações de acordo com a nossa experiência existencial atual. De acordo com 3 linhas de pensamento e do saber humano, nós estamos vivenciando 3 perspectivas. Para a sociologia e a antropologia, a crise de hoje nos traz um momento de readequação ou de readaptação. Os sociólogos e antropólogos estão dizendo que a Covid-19 é sim uma grande pandemia e que exigirá de nós uma readaptação, uma readequação. Para a psicologia, algumas linhas da psicologia, o momento, a Covid-19 está trazendo para a gente um momento de ressignificado, de ressignificação dos eventos. Precisamos rever e perceber os eventos e ressignificá-los na nossa experiência humana. A sociologia e a antropologia falam de readequação, a psicologia fala de ressignificação. Mas a teologia, o Evangelho oferece para nós uma outra perspectiva. A crise da pandemia, a crise do Covid-19, nos oferece um momento de transformação. Para a antropologia e sociologia, readequação. Para a psicologia, ressignificação. E para aqueles que têm o Evangelho como regra de fé e prática, transformação. E por isso nós vamos pegar hoje, finalizando toda essa série, nós vamos ter 3 considerações a partir dessas linhas de interpretação do que estamos vivendo. Então a primeira consideração é que diante da crise, e hoje eu não botei imagem aí para você ver, porque eu quero que você preste atenção, diante da crise, readeque-se, isso, destravou. A readequação diz respeito às nossas relações sociais e a readaptação diz respeito aos nossos valores humanos, enquanto indivíduos, e como isso altera a nossa noção de civilidade. Tudo isso mostra como nós devemos, como ser humano, nos portar e nos readequar a partir do que estamos vivendo, como nós vamos viver como seres humanos, como sociedades humanas, como povo, como humanidade a partir de então. A crise sobre Israel trouxe um abalo econômico trágico ao ponto de que foi preciso a readequação do povo naquele momento. Da mesma forma, podemos ver um princípio didático aqui, que é e deve ser um processo de readequação à nossa nova realidade. Nós precisamos aprender o que essa crise está trazendo para nós. Precisamos aprender os prejuízos que nós estamos tendo nas nossas velhas vivências, nas nossas velhas práticas de vivência, e nós precisamos agora readequar a experiência da vida àquilo que a pandemia está trazendo para cada um de nós. Aí na tua família, nas nossas cidades, nas nossas igrejas, enquanto igrejas, nós precisamos aprender com tudo isso a nos readequar. E todo esse tempo de isolamento tem nos colocado diante desse grande desafio da readequação. Richard Foster, no livro A Celebração da Disciplina, quando ele está falando de hábitos que precisam ser transformados, ele diz o seguinte: será necessário
mais de um dia para mudar novos hábitos, para mudar hábitos arraigados. Será preciso um processo, mais de um dia para a gente aprender a viver a partir de agora. Será preciso um esforço seu, meu, das nossas famílias, de tudo que a gente pensa, o como nós devemos viver e comportar como seres humanos a partir de agora. Nossos hábitos como cidadãos foram mudados. Não cumprimentar com as mãozinhas, cotovelo com o pé, não cumprimentar com as mãozinhas, evitar aglomerações, usar máscara, álcool gel. Mas além disso, teremos um grande impacto que vai nos tirar da zona de conforto. E nós precisamos aprender a nos readaptar nessa realidade. E como natureza, e nós somos todos parte da natureza, preste atenção, essa é uma verdade que eu gostaria que você guardasse. Como natureza, nós somos natureza. O ser humano é natureza. Nós estamos conectados com o ecossistema, com o meio ambiente, com tudo. Como natureza, se nós não readequarmos ou não readaptarmos, vamos morrer. Aquele que não se adequa, aquele que não se adapta, morre. Não é isso? Seleção natural. Aquele que não se adequa, não se adapta, morre. Pense. Agora pense. Quais serão os hábitos que você precisará readequar a partir de hoje? Quais são os hábitos e comportamentos que você vai precisar readequar a partir de então? Pense nos seus hábitos de consumo. Nós temos consumido coisas, temos consumido pessoas, estruturas, como se fosse um bicho que come, nunca se sacia dessa sede de consumo. O mundo vai produzir menos. As nações já estão brigando aí por insumos. Pense como é que você vai viver daqui para frente com menos grana. E essa semana a gente começou o sinal de alerta começou a acender quando o governo e o ministro da Economia começa a dizer que a gente vai precisar de imprimir dinheiro. Quem viveu como eu a década de 80 e 90 sabe o que é isso. Nosso poder de compra vai diminuir. Vão colocar dinheiro na sociedade, aí para o povo ter dinheiro na mão, e a inflação tende a voltar. Como é que a gente vai se adequar? Pense nos seus hábitos de consumo. Talvez, vamos mudar de alvo, né? Talvez sua forma, meio desligada com sua família, precisa mudar. Talvez projetos que você considerava essenciais para o seu futuro e que a crise do Covid está levando ele escorrendo pelo como é que chama? Pelo ralo. Obrigado, Davi. Talvez esses projetos que tinha pelo futuro está escorrendo pelo ralo. Você precisa aprender a mudar de direção. Pois é. É hora de se readequar. É hora de se reajustar. É hora de se repensar. É hora de reconsiderar. É hora de pararmos, queridos irmãos e irmãs, e quem nos escuta. É hora da gente parar. E parar para pensar que não vai voltar aquilo que era em dezembro de 2019 ou janeiro de 2020. Não vamos voltar a ser o mesmo planeta que era há uns meses atrás. Interessante isso, né? Água, né? Toma água? Obrigado. Interessante isso, como o mundo muda em meses. Então, aprenda. Precisamos readequação e readaptação. A segunda grande experiência que a crise está nos trazendo, lembra que a gente falou da psicologia? Diante da crise, ressignifique-se. A ressignificação diz respeito à maneira de como vamos contar essa história e de como vamos lidar com os sentimentos que experimentamos nesses dias. Como nós vamos lidar com isso, com esses sentimentos que
gente está experimentando, esses sentimentos de inconstância, de vazio, de angústia. Nosso fundo musical está aí, passando aí o fundo musical? Não. A gente está aqui na rua. Os nossos sentimentos de inconstância, de vazio existencial, de medo do futuro, nós precisamos aprender a ressignificar isso. O povo de Israel sabia fazer isso muito bem. Alguns intelectuais do nosso planeta olham para a Bíblia como um livro sem significado algum, sem importância alguma. Mas agora é hora de vocês, pseudo-intelectuais, vocês que se acham arrogantes demais do saber, é hora de a gente ir para as experiências e para as tradições humanas e perceber como o ser humano conviveu com momentos como esse. O povo de Israel sabia muito bem fazer ressignificação. O povo de Israel sabia muito bem ressignificar a sua história. Seja através do próprio profeta, relembrando o êxodo do passado, ou pelos erros e desobediências que apontavam para um novo êxodo, ou seja, naquele momento eles começavam a reinterpretar a sua história e voltar atrás e perceber onde a humanidade tinha caído, onde aquele povo tinha caído e onde aquele povo poderia sim nascer. Vou usar uma mitologia que não faz parte da nossa tradição, mas nascer das cinzas como a fênix. E também eles começaram a perceber e apontando para o futuro, apontando para frente o que poderia acontecer se nós não voltássemos, readequássemos e ressignificássemos a vida. O certo é que o profeta confere mais cor e significado às situações não tão coloridas e experimentadas pelo povo até então. O profeta tinha a capacidade de olhar a realidade, criticar a realidade e apontar cor naquilo que ele estava vivendo. Nós precisamos ser profetas. E não profetas videntes, não profetas do caos, não profetas... Essa semana aconteceu um negócio estranho, mas tudo bem. Não profetas do caos, mas profetas de Deus que sabem viver, experimentar a história, olhar a nossa história, identificar as nossas falhas, as nossas virtudes e ressignificá-las. Os dias do profeta Joel eram dias de tristeza. Os dias do profeta de Joel eram os dias de fracasso social. Os dias do profeta Joel eram dias de escassez. Mas o profeta via para além da tristeza, para além da escassez. Havia vida para além da situação de morte. Presta atenção. Há vida para além da situação de morte. Há vida para além desse medo que estamos vivendo. Há vida acontecendo no mundo. Que coisa mais linda o que está acontecendo com o planeta. Nós estamos começando a entender que somos humanos e que precisamos nos solidarizar uns com os outros. Está aí chovendo live aí, os caras falando, não, vamos fazer cesta básica, vamos ajudar uma sociedade, vamos fazer tal coisa. Está chovendo de gente assim. Está chovendo de artista, de grupos, fazendo lives para ajudar o ser humano. A gente precisa aprender essa ideia de que nós não estamos sozinhos nesse planeta. O convite para ressignificarmos a crise vai além de enxergarmos as coisas que estamos vivendo com bons olhos. Eu não estou dizendo isso. Que a gente precisa enxergar isso tudo aqui com bons olhos. Mas o convite aponta para a pergunta que todos devemos fazer. Você, eu, você religioso ou não religioso, você que crê e você que não crê, nós todos precisamos fazer a mesma pergunta. O que estamos aprendendo com tudo isso? O que você está aprendendo com isso? O que tua família está aprendendo com isso? O que a sociedade, o que a tua igreja está aprendendo com isso? O que o governo está aprendendo com isso?
Eu tô extremamente preocupado com eu vi essa semana pastores que estão assim, doidos para abrir templo. Irmãos, não abram seus templos. Não abram shoppings. A gente está vivendo ainda no meio da pandemia, a gente está ainda no meio do olho do furacão. Não está na hora disso. Não ache que as pessoas vão se juntar de novo como era antigamente. Antigamente, há 3 meses atrás. Não ache isso, não seja senil. Insano. Precisamos hoje valorizar a vida. Valorizar a vida acima de tudo, acima de religião, acima de ideologias, acima de partidos, acima de qualquer coisa, irmão. Nós precisamos valorizar a vida e ressignificar o que está acontecendo conosco. O que estamos aprendendo com tudo isso? Um exemplo simples talvez seja como iremos dar valor a coisas simples que até a quarentena não dávamos a menor importância. Um exemplo bem simples, a gente precisa ressignificar coisa que antes da pandemia a gente não dava a menor importância. Quer ver uma coisa? Um abraço, velho. A gente não dava a menor importância às pessoas que nos traziam o calor delas. Nenhuma importância. Mas como faz falta um abraço em momentos como esse. Eu tive uma experiência no início do mês. Uma família muito querida da nossa comunidade, Tiago está aqui, perdeu o patriarca. E foi muito triste para mim, pesado emocionalmente, entrar naquela casa e não poder abraçar as pessoas. Porque o abraço é um gesto afetivo que para mim, Bruno, é extremamente importante. Infelizmente eu não obedeci às regras. Infelizmente eu não obedeci às regras da OMS, mas abracei os meus irmãos que eu amo tanto. Hoje eu dou mais valor ao abraço que eu não posso dar. Talvez você valorize mais gente sentada do seu lado na veraneio. Quantas vezes a gente reclamou, né? Pô, a gente quer sentar aí daqui para Patos, daqui para Souza, daqui para Cajuazeira, quietinho, calado, sem querer conversar com ninguém. E tinha sempre um seu Zé e uma Dona Maria sentando falando, tá calor, né? Tá calor, né? Querendo começar um novo papo, uma nova conversa. Você aí, que mora num grande centro urbano, sei lá, dentro do busão, cara. A gente vai começar a valorizar o busão lotado, cara. Que era legal a gente ter gente, conhecer gente e viver com gente. Talvez conversas fortuitas debaixo de uma árvore. Essa coisa que a gente encontra com o outro e abraça e fala e tal. A gente vai começar a valorizar essas coisas. Poder jogar bola com os amigos. O Everton aqui jogava bola toda semana, né, Veveto? Cadê a bola, velho? Cadê o futebol? Valorizar o seu time do coração. Galo Mineiro, cadê o Galo? Não tá jogando mais, cara. A gente vai aproveitar. Nunca jogou? Respeita aí, gente. Vocês estão aqui em casa, tô brincando. Quem sabe fofocar do marido e da esposa no salão e no bar. Coisas que a gente não faz mais. Né? Não é legal não, mas tem gente sentindo falta. Ou até mesmo parar e investir em experiências mais intensas com a família, com os filhos, com a esposa. Ontem tive uma experiência bem legal com a minha esposa, vendo a live do Resgate. Que momento legal e fascinante. E até infantil, ver minha mulher, da banda Resgate, ver uma mulher pular aqui na sala, gritar, virar adolescente, foi tão constrangedor, mas bonito. Uma experiência bonita. Nós não podemos ir mais em shows. Quando a banda falou assim, acenda o seu celular, porque essa é a música do Resgate, ela apagou as luzes, acendeu o celular e ficou aqui. Que isso, que coisa linda. Coisa boa de experimentar mais livremente. Que isso, a gente vai poder experimentar isso logo depois de tudo isso. Logo que acabar.
Mas eu quero que você comece a entender a ressignificação da vida no sentido, quem sabe você que está aí, quem sabe você que está nos ouvindo, quem sabe amando mais a vida, essa vida que Deus te deu, essa vida que você tem, quem sabe amando mais, gostando mais dela, quem sabe a gente mude. Lembre-se, é hora de fazer o exercício da ressignificação, olhar as coisas e experimentá-las sob novas perspectivas, novos olhares, novas visões, novos comportamentos. Não tenha medo. Não tenha medo de olhar para a vida e ressignificá-la. Não tenha medo da readequação que você vai fazer. Brennan Manning diz o seguinte: o medo nos força a mudar. É sim, esse medo de fora. O medo nos força a mudar, o medo externo nos força a mudar. Ele diz assim: o medo nos força a mudar. Apenas o amor pode nos mover a mudar. O medo afeta nosso comportamento. O amor afeta o nosso coração. Não tenha medo de mudar. Não mude por conta do medo da pandemia, medo do vírus. Tenha responsabilidade, mas mude porque você está convencido de que você precisa amar a sua vida. Mude porque você está convencido e convencida que você precisa amar muito mais quem está do teu lado e muito mais a vida que Deus te deu. E por fim, o Evangelho nos traz uma outra experiência diante da crise. E o texto está nos mostrando: volte-se para Deus e experimente a mudança nele. Volte-se para Deus e experimente a mudança nele. Diferente dos dois primeiros ensinamentos da crise, que depende de nós, a mudança ou transformação, segundo o Evangelho, é a ação de Deus através do Espírito Santo em nós. Se deixe ser mudado por Deus. Da mesma forma que Deus interviu de forma redentora e graciosa na história de Israel, Ele faz em nossa vida pessoal. O Deus que intervém na história, que não abandona seus filhos e filhas à mercê da sorte, à mercê das pestes, à mercê das pandemias, à mercê das catástrofes, o mesmo Deus que não abandona o ser humano, que ouve o clamor do oprimido e se levanta para resgatá-lo, livrá-lo das opressões, é o mesmo Deus Emanuel que nos relacionamos hoje. Que vive, que caminha, que sofre e que vence conosco as dificuldades da vida. Essa jornada existencial de libertação e de transformação tem o seu ápice da morte, da cruz, morte e ressurreição de Cristo. Deus, o Eterno, veio até nós em nossas crises e nos ofereceu o resgate imediato. Você que está me ouvindo, resgate de Deus da tua vida é imediato. Creu. Jesus, no Evangelho, diz assim: portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, a vida de verdade, plena e cheia de significado. O resgate é imediato. Creu, você está colocado junto dos braços do Pai. Agora a sua vida tem todo significado, toda autenticidade. O Eterno veio até nós em nossas crises e nos ofereceu resgate imediato. E não só isso, Ele não nos abandonou, como alguns intelectuais dizem: Ele deixou o mundo aí à mercê dele mesmo. Aquela coisa do Deus relojoeiro dos teólogos, dos filósofos antigos, que botou o mundo para funcionar e deixou o relógio funcionar sozinho. Não, nosso Deus não é relojoeiro, nosso Deus é o Deus Emanuel que caminha conosco. E Ele nos chama para uma transformação, Ele nos chama para um momento de
de mudança, e Ele nos orienta a essa mudança. Você não está sozinho nesse processo. Você que está em casa, que está se sentindo com medo, angustiado e sozinho, você não está sozinho e nem sozinha. Richard Foster, mais uma vez, vou citá-lo mais uma vez, vai dizer o seguinte: a necessária mudança interior é obra de Deus e não nossa. Fique tranquilo, se deixe ser transformado e mudado por Ele. Vamos fechando aqui. Todos nós estamos expostos a esse cenário de mudança. Estamos de alguma forma avaliando o fato de que precisamos mudar, mas para isso precisamos da graça e da ação de Deus em nós. Convide Deus para vir para a tua vida, para a tua casa, para o teu coração, para a tua família. Por isso, experimente da mudança de Deus na sua vida. Kierkegaard vai dizer o seguinte, pense, ele disse certa vez que o desespero neutraliza. O desespero neutraliza e paralisa o processo de transformação em nós. O desespero nos joga para uma vida sem sentido. E ele continua: a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivida. Essa é a nossa vida. Não é um problema para a gente resolver. Nós precisamos vivê-la. De manhã, meus vizinhos aqui estavam ouvindo Roberto Carlos. E eles estavam ouvindo: é preciso saber viver, é preciso... Então, irmãos, nós precisamos experimentar e viver a vida. E viver intensamente a vida que Deus nos deu. E convide-o para estar contigo. Portanto, volte-se para Deus. Essa é a frase de Joel e de tantos outros profetas. Volte-se para Deus e viva. Deixe com que a graça dele lhe conduza a lugares em que em ti você nunca tinha percorrido. Ele nos fará transformações. Para a gente fechar a conta e passar a régua de hoje. O chamado ao arrependimento expressado pela liturgia judaica é o mesmo chamado para hoje. E ele transcende-se. Ele transcende-a por meio do apelo do coração, esse chamado. Transcende a rasgar roupa, mas ele transcende para esse apelo do rasgar o coração. Que na antropologia bíblica é a sede da nossa racionalidade, da vida e da experiência humana. Assim a exigência é: de todo o vosso coração soma-se a imagem de não apenas rasgar as vestes, mas rasgar o coração. Aquilo que expressa o gesto ritual de rasgar as vestes deveria existir dentro do coração. Isto é, deve atingir a pessoa em sua forma de pensar e agir. Acabando essa série. Vamos finalizar essa série. As janelas nos levaram a visões diferentes. Mas essas visões são um convite para mudança de pensamento e de ação. E só Deus pode fazer isso em nós. Experimente deixá-lo fazer isso. Paul Tripp diz o seguinte: as palavras e o comportamento das pessoas podem mudar temporariamente por pressão ou incentivos externos. Mas quando a pressão ou incentivo forem retirados, as mudanças desaparecerão. Tem gente doido para esse negócio acabar, para viver a vida que vivia antes. E não vai fazer nenhuma autoanálise, nenhuma autorreflexão, não vai fazer nenhuma readequação, nenhuma ressignificação, e não vai deixar Deus agir de forma alguma na vida. Não seja tonto ou tonta. Seja sábio. Sábia. Deixe Deus te conduzir para readequações que Ele quer na sua vida e ressignificações que Ele quer na sua experiência, e deixe Ele entrar na sua vida, no nome santo de Jesus, para que você experimente qual seja a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento de reflexão, de transformação de olhares, de transformação de vida. Pedimos ao Senhor que nos conduza nesse processo. E que não seja só uma coisa intelectual da nossa mente, mas que venha para o coração, que a gente venha rasgar o coração e mudar mesmo a mente, o jeito de ser e o jeito de lidar com as coisas da vida. Que nosso temperamento e nosso comportamento consumista, que o nosso descolamento da natureza, que o nosso senso de competitividade, que o nosso senso de religião, Senhor, seja mudado, Senhor, transformado por um senso de conexão com tudo e com todos, de conexão, de comunhão com aquelas pessoas que pensam diferente de nós, que vivem diferente de nós, que comportam diferente de nós, que sejamos todos irmanados numa coisa só, na nossa presença aqui nesse planeta. Que possamos aprender, Deus, a experimentar a vida que o Senhor nos ofereceu de forma mais intensa, mais simples, mais limpa e mais sábia. E que nesse processo de vivência que a gente plante sementes para as próximas gerações, que os nossos filhos e os nossos netos cresçam num mundo muito diferente daquele que nós crescemos. Que haja paz no meio do teu povo, que haja paz no meio do planeta, que haja paz na nossa casa, Senhor, que haja paz, em nome de Jesus, amém. Queridos, saiu aqui, ó, caiu, a gente está terminando essa série, e eu quero só fechar, assim, depois eu queria que você ficasse, que a gente vai cantar uma outra música, e eu vou fechar aqui, dizendo que nós vamos começar uma nova série, domingo que vem é do Dia das Mães. Então, domingo que vem vamos celebrar o Dia das Mães, a nossa ceia vai passar para o 3º domingo, e nós vamos começar uma nova série. E eu quero avisar vocês, caso você da comunidade esteja precisando de um momento mais fechado de conversa e oração, procure o pastor, a missionária Lívia, ou qualquer membro da mesa administrativa. A gente está pronto para te ouvir, conversar contigo e orar com você. Também, não fique com vergonha. Nos procure. Caso você esteja precisando de uma ajuda solidária, nesses momentos difíceis que estamos passando, procure a nossa irmã Alexandrina, que está na diaconia, a nossa irmã Paloma. Vá atrás delas e acione a diaconia, e eles vão acionar toda a igreja para a gente junto cuidar dessa necessidade. Nós teremos estação de oração às 19h30 na terça-feira no Zoom. E eu gostaria de ter um momento com todos os membros da igreja e todos os congregados da nossa comunidade no Zoom na quinta-feira. Temos algumas decisões que tomamos, que recebemos da Igreja Nacional e que precisamos compartilhar com vocês. Compartilhar nossas bênçãos, né? Compartilhar nossos privilégios e as nossas responsabilidades. E eu gostaria que você ficasse atento. Não vai ser uma assembleia porque não sei se a gente está orientado a fazer a assembleia da igreja a partir das meios virtuais, mas vai ser um bate-papo e uma conversa de prestação de contas, mas também uma conversa mais fechada entre nós. Que Deus te abençoe e que esse domingo seja um domingo de reflexão. Readeque-se, ressignifique-se e deixe Deus te transformar. Vamos cantar? Vamos fazer. Fica aí na sua casa, fecha os seus olhos. Eu vou impetrar a bênção e depois os meninos vão
cantar, a brilhantar mais o seu domingo com mais um louvor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, com sua família, com todos que você ama, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Vamos cantar? O amor de Deus é constante, Ele não falha jamais. Mesmo que você não consiga perceber, Ele está ali. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
Tchau, queridos. Bom domingo. Que Deus abençoe. Boa semana. Boa semana. Se cuide. Ó, máscara, álcool gel e tudo mais. E dentro de casa. Beijão. Tchau. Beijo, maninha. Beijo, maninha.